Momento, eu quero continuar a palavra, continuar não, né? Eu disse que será uma série de palavras sobre o crente tem memória curta. Eu preguei na quinta-feira, Deuteronômio capítulo 8, dizendo assim: lembre-se que o Senhor te conduziu nos dias do deserto. E essa palavra mexeu muito comigo, porque o entendimento que eu tenho é que quando nós trazemos à memória o entendimento por que estamos vivendo algumas coisas, nós começamos a viver as situações mais leves. Você só vive pesado quando você não consegue discernir o mundo espiritual que está convergindo naquele momento. E a Bíblia diz que, lembre-se, que o Senhor te conduziu no tempo do deserto. Talvez você esteja vivendo dias de deserto hoje. Talvez você está vivendo dias de turbulências emocionais, financeiras e até mesmo medo dessa pandemia que nos assola o país e todo o mundo. E eu quero neste momento trazer a palavra do Senhor nessa manhã. E primeira coisa eu quero trazer você. Quantos aqui anseiam pelo avivamento? Nossa! Quantos aqui anseiam pelo avivamento? Amém, querido, que bênção, como é bom poder. Agora eu pergunto você está preparado para viver o avivamento? Uma coisa é ansiar por algo, outra coisa é estar preparado para isso. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: você está preparado para viver o avivamento? Avivamento é trazer vida por todos os lados. E eu quero dizer a você está preparado para começar a transbordar por todos os lados? Você olhar sua conta bancária e falar assim: tem dinheiro. Um aleluia pelo menos. Você olhar sua conta bancária e falar assim: mas tem dinheiro mesmo. Você olhar para a tua despensa, você abrir sua despensa, olhar e falar assim: tem comida, e tem comida mesmo. Você olhar e falar assim: cara, eu não preciso mais comprar aquela bandejinha de 6, agora eu posso pegar um Danette. Sabe, o avivamento é isso, trazer vida, transbordar. A vida do Senhor é transbordante. E o Senhor está dizendo a você nessa manhã: você está preparado para ver isso? Você olhar e falar assim: cara, como é bom ver Deus agir, Deus trabalhar. Como é bom ser usado por Deus. Você está tão avivado que você vê um capiroto e você olha e fala assim: deixa que desse demônio eu expulso. O Senhor vai me usar agora. Você colocar a mão, o demônio embora. Você vê um enfermo, você colocar a tua mão e o milagre acontecer. Está preparado para isso? Mas lembre-se que se você não estiver preparado para isso, você vai expulsar o demônio e falar assim: eu sou o cara. Você vai fazer um milagre e falar assim: olha o poder que eu tenho. O porquê que Deus muitas vezes resiste o avivamento na vida de crente? Porque muitas vezes nós recebemos autoridade, recebemos unção, esquecemos que a autoridade vem do Senhor, e a unção é do Senhor, e tudo que nós fazemos é para glorificar o nome dEle, porque quando o nome dEle é glorificado, quando você é usado na terra, e o nome do Senhor é glorificado na terra, Ele se alegra. Mas muitas vezes nós não conseguimos viver o avivamento. Por quê, pastor? Muitas vezes não conseguimos viver uma vida próxima. Por quê, pastor? Porque infelizmente, quando nós experimentamos as promoções da vida, seja profissional, seja emocional, seja financeira, muitas vezes nos falta a humildade para continuar prosperando. Então, neste momento o Senhor traz a resposta. Muitas vezes o Senhor traz a resposta da justiça. Tem algo na justiça lá preso. Você orou e falou assim: Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, se manifesta lá, Senhor, traz essa causa de justiça. Deus traz. E você nem fiel é depois. Ele traz a cura daquela enfermidade. E que muitas vezes nós viemos na igreja. Interessante, tem algumas pessoas que felizmente são membros da nossa igreja, que eles tem algumas pessoas que só vêm na igreja, eu conheço mesmo, verdade,
só vem na igreja quando está com problema. E quando chega, assiste o culto, acaba o culto, vem aqui e fala assim: pastor, eu precisava falar com o senhor que eu estou com um problema. Eu falei: eu já sabia. Olha, pastor, ora por mim. Aí você ora, se acompanha, e depois de 15, 20 dias, Deus dá um milagre, a pessoa nunca mais volta na igreja, só volta na próxima crise. E eu fico perguntando, né? Como é que pode trabalhar dessa forma com o Senhor? Muitos crentes vivem conquista, mas é só passar por um aperto, é só receber um não, ou um espera um pouquinho, ele joga tudo para o alto. Se não teve um bom dia de trabalho, é suficiente para dizer: olha, esse trabalho é uma droga. Chegou em casa e a mulher está naqueles dias que trabalho até a tampa, não deu um sorrisinho melhor para o marido já dá o coice. Nenhum amém, né? Misericórdia, né? Se o pastor dá a direção e é uma direção que não agrada, é motivo de dizer assim: eu vou procurar um outro rebanho, porque afinal de contas eu não aguento mais estar na nossa terra. Meu irmão, analisa como é que está teu coração, porque agora eu vou começar a trazer uma palavra que pode trazer entendimento para você e você mudar o contexto. Eu disse ontem na minha palavra, quando eu falava sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, que a Bíblia diz que o Senhor, eis que estou à porta e bato. Eu disse ontem na minha palavra que essa palavra, e Apocalipse capítulo 3, versículo 21, eis que estou à porta e bato, essa palavra era assim: olha, vocês me colocaram para fora. Eu disse que eu estaria pronto a vomitar você. Não disse para você que eu não queria estar com você, mas vocês me colocaram para fora. Mas assim mesmo eu sou um Deus compassivo, misericordioso, e eu estou batendo na porta. Será que você pode abrir? Abra comigo Números capítulo 11. Eu quero, neste momento, esse texto diz assim, olha, versículo 11, eu vou ler um bom texto, mas eu vou compartilhando com você. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o povo queixou-se da sorte aos seus ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo a extremidade do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo apagou. Pelo que clamou aquele lugar Tabera, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Entenda, queridos, começa aqui esse texto, o povo reclamando. Eu sei que era naquela época, porque hoje, graças a Deus, o crente não murmura mais, o crente não reclama mais, o crente não queixa mais, amém? Tá. E a palavra do Senhor diz que eles começaram a reclamar, começaram a questionar, começaram a duvidar. E olha que no final aqui: quem nos dará carne de comer? Eles já tinham sido libertos do Egito, eles já tinham tido experiências maravilhosas com o Senhor, e nesse momento ele começa a duvidar que Deus poderia fazer. Eles começaram a queixar, e Moisés entra numa guerra interior, falando assim: Senhor, o que é isso? Está colocando fogo no povo, Senhor. O Senhor me trouxe para cá para trazer uma libertação para o povo. E Moisés entra na pilha, e a Bíblia diz que os estrangeiros começaram então a falar assim: olha, que pode, né? Quem pode me dar carne? Aí continua o versículo, hein? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um... Deixa eu colocar o óculos, que esse negócio já embaçou tudo ali. Por um nada do Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, da cebola e do alho. Já começaram a lembrar lá de trás. Agora estamos aqui definhando, privados de tudo. Os nossos olhos não vê senão o maná. Ei! E o maná, eu não vou nem... Presta atenção. Eles começaram a dizer assim: olha,
Que saudade do tempo antigo. Hoje eu só vejo maná. Sabe o que ele está falando aqui? Nem aquilo que Deus está te dando de provisão, eles valorizavam. O povo começou a reclamar de tal forma que não valorizava aquela provisão que Deus estava trazendo para eles. Começaram a reclamar daquilo que Deus apresentava na vida deles, que em nome de Jesus. Quantas vezes nós, como cristãos, oramos nesses 3 meses e ficamos sem igreja, dizendo: Deus, dai-nos a oportunidade de estar na igreja. E hoje, às vezes, algum ora fala assim: mas 10 horas da manhã, ir num culto de manhã. Ai, pastor, é tão difícil. Difícil é encher pneu de trem. E o maná era como semente do coentro e tinha a aparência de resina. Vai lá. O povo espalhava pelo arraial para recolhê-lo, triturava, moía manual e socava em um pilão. Vai lá. Depois de cozinhar o maná, trazia os bolos, tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná todos os dias. Tinha a provisão de Deus, tinha a manifestação do Senhor. Eu quero dizer a você, querido, muito mais que a provisão, é você conseguir ver a manifestação do Senhor. Por isso que às vezes nós falamos, a manifestação está acontecendo e tem pessoas que começam a ficar inerte. Ai, não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada. E o Senhor diz assim: eu estou derramando todo dia. Porque no deserto, se você está vendo de deserto, o Senhor está dizendo assim: olha, eu estou derramando todos os dias sobre a tua vida. É só você entender que a minha manifestação é algo suave. Continuando, versículo 10. Moisés ouviu o povo chorar, cada família entrar de sua tenda, e a ira de Yahvé se inflamou com grande ardor. Moisés se sentiu profundamente desgostoso. Ei, olha o que a palavra diz. A queixa, a murmuração, o descontentamento do povo fez que o líder começasse a se irar com Deus. Sabe, queridos, muitas vezes você é pai de família, você é a mulher, está na família ali, cuidando, olhando, e começa a ver as coisas não acontecendo, você começa a ver as murmurações do filho, os posicionamentos errados. Você fala assim: Deus, a Bíblia diz que Moisés se irou com o Senhor, ficou desgostoso com o Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, quantas vezes eu e você, como líderes na casa do Senhor, eu e você, como líderes na nossa casa, começamos a questionar o Senhor e começamos a ficar desgostosos com aquilo que o Senhor tem feito. Que em nome de Jesus, é tempo de nós valorizarmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida e não se irar com o Senhor. E nem um amém, eu sinto que a igreja está tensa. A realidade é uma só. Esse texto traz, a Bíblia diz, que eu estou falando aqui, crente tem memória curta, esqueceram tudo que Deus estava fazendo, esqueceram de onde Deus tirou. Ei, irmão, em nome de Jesus, lembra de onde você estava, lembra onde você passou e aonde o Senhor está trazendo você. O Senhor tem guardado a tua vida, o Senhor tem guardado a tua família, o Senhor tem trazido manifestação sobre a tua história, o Senhor tem dado livramento sobre a tua vida. É tempo de glorificar o Senhor tem prazer de quem tem um coração grato. É entrar neste lugar e entrar aqui dizendo assim: Deus, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome, porque mais uma semana eu venci, mais uma semana o Senhor guardou minha família, mais uma semana o Senhor guardou minha esposa, mais uma semana o Senhor guardou meus filhos, mais uma semana, Deus, eu prosperei porque eu estou aqui. Ah, meu irmão, mais uma semana, todos os dias eu vi a misericórdia do Senhor se renovar pela manhã, e eu pude contemplar um dia de vitória, de conquista. A palavra do Senhor diz que Moisés, um homem paciente, se irou, ficou desgostoso com o Senhor por causa de uma murmuração de um povo. Olha o que um povo, uma equipe, pessoas podem fazer com um líder. Olha o que uma família desestruturada pode fazer com um líder. Você está firme na fé, você está indo para a igreja, você está orando, você está jejuando, você está dizimando, você está ofertando, e de repente a família começa a mas você está dizimando, mas está faltando coisa em casa. Aonde está teu Deus?
Você está ofertando, mas olha o que Deus está fazendo. Cadê ele? Ele não está aí? Uma pessoa mandou para mim assim, pastor, como é que pode o pastor pegar Covid? Eu falei, sendo gente. Simples. Coisa boa acontece, coisa ruim acontece com gente boa, coisa boa acontece com gente ruim. E nós precisamos entender. Aí, vamos continuar o texto, não vou pegar meu esboço aqui, vamos embora. Pode continuar, filha. 11. Pessoal da mídia, 11. E questionou o Senhor, por que faz mal ao teu servo? Porque não achei graça aos teus olhos, visto que me puseste encargo de todo este povo? Fui eu, porventura, que concebi todo este povo? O Senhor confiou o povo na mão de Moisés, e Moisés começa a peitar o Senhor como fosse alguém. Eu sei que só acontecia na época de Moisés, a gente não faz isso. Senhor, o Senhor me deu essa família, porque meu filho está desse jeito? Senhor, o Senhor me deu esse carro, porque o carro quebrou. Talvez é porque você não está usando a obra do Senhor. Desculpa, mas tem que ser profeta, né? Vamos lá. Aí, fui eu que dei a luz, para que me diga, carrega nos teus braços, querido. A Bíblia do Senhor, a Bíblia é tão linda. O Senhor diz assim, olha, eu delego para que você possa fazer prosperar. O que o Senhor tem colocado nas suas mãos, seja família, seja discípulos, seja financeiro, o Senhor coloca nas suas mãos para que você possa fazer prosperar. Aí ele diz assim, como uma ama que aconchega, conduz o recém-nascido a fim de levá-los para a terra que prometesse sob o juramento aos seus antepassados. Meu irmão, vai continuar, filha. Onde poderei eu, olha aqui, até então foi o povo, até então foi o recém-convertido, aquele que está começando na fé, mas aqui já começa a piorar a situação. Já é crente maduro, já é crente que o Senhor delegou posição, já é crente que o Senhor começou a dizer assim, olha, eu estou te levando a um nível para que você possa ter revelações novas, diferenciadas. Aí olha que o cara fala, onde eu poderei conseguir carne para dar ao povo? Isso é Moisés falando, meu irmão. Isso é Moisés, um líder, um homem, pai espiritual, dizendo assim, olha, onde eu poderei esquecer tudo que Deus fez? Sabe o que o Senhor tem dito para mim? Diga à igreja, se lembrar, traga à memória aquilo que te traz esperança, traz à memória todas as manifestações que eu fiz no seu meio, traz à memória todas as coisas, as libertações que eu trouxe, os livramentos que eu trouxe, os milagres que eu trouxe, o que você já viveu na minha casa, o que você já viveu no meu nome. É momento de você dizer assim, ei, em nome de Jesus, eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor, meu Cristo é o Redentor, eu sei que o meu Redentor vive, e quando Ele vive, Ele se manifesta, e quando Ele se manifesta, eu faço parte de um corpo de Cristo. Por isso eu sei que Ele está comigo aonde eu estou, independente do tempo que eu estou vivendo. Olha que a palavra, Ele fala assim, onde eu poderei conseguir? Moisés, pega o teu cajado, bate na água. Moisés, pega o teu cajado, põe lá no chão, vira a copa, levanta, vá. Moisés, coloca a mão no seu peito. Está leproso? Coloca a mão de novo. Olha quantas coisas Moisés está vivendo. Aí Moisés vem com a dúvida, vem com a incerteza. Será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus está me vendo? Ei, o Senhor está te vendo. Talvez falta você abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver. Eles insistiam em suas queixas contra mim, chorando e exclamando, dai-me carne para comer. Olha aqui, que forte. O povo continuava a queixar. O Senhor tem se manifestado, e muitas vezes
nós continuamos a questionar, continuamos a duvidar. Não tinha carro, hoje tem carro, reclama do carro. Não tinha casamento, hoje tem casamento, reclama do casamento. Não tinha filhos, hoje reclama dos filhos. Olha, não tinham nada. Para poder pegar um ônibus, tinha que pedir o passe emprestado de alguém. E de repente Deus começou a te dar algo. De repente você não tinha uma roupa. Eu sou de uma casa de 6 filhos. E nós trocávamos a roupa todo ano. O filho mais velho ganhava e os outros pegavam as roupas que vinham para baixo. Sei quem é dessa época aí. Hoje você fala para o jovem trocar de roupa com o irmão, ele dá pau, dá um pé de guerra. Mas não trocava o sapato, esperava o irmão crescer o pé para pegar o quichute dele. E pegava o quichute já ralado, falava assim, nossa, agora sim. Passavam um pretinho para poder dar um brilho diferente, assim, porque agora é novo. Sabe, queridos, o que eu vejo aqui são pessoas, às vezes, eu vejo hoje, nós estamos vivendo um tempo onde nós só olhamos um momento, só olhamos o que está vivendo agora, esquece tudo que já viveu antes, esquece tudo que Deus já fez, esquece como Deus fez, e o Senhor está dizendo a você assim, ei, eu tenho te resgatado, eu tenho te protegido, eu tenho sido teu escudo, eu tenho sido sua fortaleza. Começa a olhar tudo que eu já fiz, para que você possa entender como passar esse processo agora. Mais um versículo, filha. Não posso eu sozinho conduzir toda essa multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Primeira coisa, meu irmão, você não está conduzindo nada sozinho. Tudo que você tem, o Senhor está contigo. É Ele que está conduzindo com você. Moisés se olhava como o cara, olha, sou eu que estou fazendo, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe que fica pesado demais você fazer uma célula? Sabe que fica pesado demais você carregar uma equipe? Sabe que fica pesado demais você levar um casamento? É porque muitas vezes você esquece que quem está no controle de tudo é o Senhor. Porque quando você entende que o teu casamento foi abençoado pelo Senhor, você fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor está no meu casamento. O diabo está tentando destruir, mas eu sei que o Senhor já me deu a vitória em nome de Jesus. Eu sei, Deus, que o diabo está tentando fechar essa porta, mas eu sei, Deus, se o diabo fechar essa porta, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta muito maior. Mas a tua palavra diz, Senhor, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. O diabo não tem poder aonde o Senhor está. Talvez, Senhor, se o diabo achar uma brecha, ele entra, mas eu não vou dar brecha para isso em nome de Jesus. Mais um. Portanto, se é assim que deseja me tratar, então é melhor que tire. Olha que cara, dá vontade de dar um pé do vidro, né? Que nem o pai falava. Ao que eu pego você, filho, dá um pé do vidro, não sei, você vai ver. Olha. Portanto, de verdade, quantos aqui já pediram a morte? Só os verdadeiros. Quem já pediu a morte, levanta a mão. Símbolo de Moisés. Está pesado demais. Quem pede a morte é porque não quer morrer, quer se livrar da dor. Não é porque, pastor, a pessoa é fraca. Não, não é fraca. Ela quer se livrar da dor. E muitas vezes não tem alguém que possa dizer para ela assim, que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor. A única forma de você ter paz no Espírito é quando você entende e encontra o seu Senhor. É quando você olha e fala assim, Deus, eu sei, Deus, por mais que esteja difícil, por mais que o deserto esteja estreito, o Senhor é comigo. Eu falava ontem para o pastor Wander, durante a Covid, em nenhum momento eu pensei que eu ia morrer. O tempo todo eu tinha uma palavra de Deus dizendo assim, eu te dei vida, e você tem propósito, e ainda não acabou. Mais um versículo, filho. Não, volta lá. Não deixes que, volta lá, versículo 15. Se a tua graça, se te agradas de mim, não deixes ver a humilhação da minha própria ruína. Moisés estava preocupado consigo e não com a missão. Todas as vezes que você começa a olhar mais para você do que a missão que Deus te deu, começa a ficar pesada. A palavra do Senhor diz assim, olha,
não me deixes ver a humilhação. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Ele olha e fala assim: Senhor, não me deixa ver a minha própria ruína. O Senhor disse que Ele estaria com ele, o Senhor nunca te deixará só. E a Bíblia diz assim em Salmos: aqueles que são meus não serão decepcionados. Mais um versículo para a gente fechar. Então Yahvé respondeu a Moisés: reúne aí os sábios, os anciões de Israel, que tu sabes serem autoridades, escribas entre o povo. Tu levarás à tenda do encontro, onde permanecerão comigo. Contigo, desculpa. Aqui eu fecho. Aqui entra, na próxima palavra, quinta-feira, nós vamos falar sobre a transição de autoridade. Ali entra quando Moisés unge esses homens e faz com que seja partilhada a tua autoridade, mas ele continua sendo o líder. Agora, queridos, eu fecho essa palavra trazendo entendimento. Quantas vezes nós temos olhado somente o tempo que estamos vivendo, não conseguimos olhar para trás e ver as manifestações do Senhor sobre a nossa vida, e não conseguimos sonhar em realizar aquilo que o Senhor já liberou para nós. A promessa era: você e este povo vai entrar na terra da promessa. Você e esse povo vai sair do Egito. Você e este povo vai experimentar manifestações maravilhosas. Mas infelizmente, nem Moisés e nem o povo entrou no avivamento, porque não tinham estrutura espiritual, emocional, para poder entrar na terra da promessa. Pastor, o senhor está falando de Moisés. Ele ficou em cima do monte olhando aquilo que a outra geração conquistou. E em nome de Jesus, querido, eu quero dar uma boa ou talvez uma má notícia para você. Eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que Jesus está voltando. E eu creio que não vai ser a próxima geração que vai experimentar a volta de Jesus. Eu creio que a geração que vai experimentar a volta de Jesus é eu e você. Pastor, o senhor acha que o senhor vai ser a nossa vez? Eu acho que é a nossa vez. Jesus não vai voltar daqui 100 anos. Eu creio que Jesus está na porta. Pastor, tem dia, tem hora? Porque se tiver dia e hora, a gente vem no dia na semana, a gente vem para a igreja. Imaginou? Jesus comunicando. Jesus manda um e-mail dizendo assim: olha, diga para a igreja que eu vou voltar nesse domingo. E diga para a igreja que eu quero que a igreja esteja reunida num só lugar, para que eu possa me manifestar. Olha para o irmãozinho do lado e fala assim: você acha que essa igreja estaria cheia hoje? Você acha que a galera não estaria cheia hoje? Estaria tendo culto até agora. Começaria o culto 8 horas da manhã. 7h15 já tinha gente aqui, 7 horas, para pegar a fila para entrar. Sim ou não? Ei, a Bíblia diz que o Senhor vai voltar no piscar de olhos. Pode ser agora. Eu tenho vivido desses dias falando assim: Deus, se for hoje eu quero estar pronto. Eu quero estar preparado. Se for agora, Deus, eu quero dizer que o Senhor pode levar. Você tem coragem para isso? Dizer para o Senhor agora: Deus, se for hoje, eu estou pronto. Se for agora, o Senhor pode levar. Eu tenho sido uma igreja fervorosa. Eu tenho sido uma igreja apaixonada. O Senhor disse que Ele vai vir buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma noiva apaixonada. Quem já foi num casamento e quando a noiva entra,
você olha aqueles olhos da noiva brilhando, você olha e fala assim: ela está apaixonada.